Olá, seja bem-vinda, bem-vindo a essa videoaula de Eletrônica Aplicada 1 e hoje a gente vai conversar sobre seguidor de emissor, ainda no contexto dos amplificadores de potência que a gente vem estudando como continuidade ao assunto transistores de junção bipolar. Então, quando a gente está falando de seguidor de emissor, é importante observar que o foco ele está no último estágio de amplificação. Então, considerando um amplificador com múltiplos estágios, é no último estágio onde a gente vai ter o maior ganho de tensão, as tensões elas vão ser naturalmente grandes e a gente, em muitos cenários, vai encontrar conectado a essa saída um elemento de baixa impedância, ou seja, uma baixa resistência para o sinal CA. E aí, essa combinação de uma alta tensão com esse elemento de baixa impedância vai provocar correntes muito altas e isso, em muitos casos, principalmente quando a gente não toma os devidos cuidados, vai representar um problema para o processo de amplificação como um todo. Por exemplo, num rádio AM típico, a impedância do último estágio é de 3,2 ohm. Então, veja que é uma impedância muito baixa, que quando combinada com uma tensão maior na saída do amplificador, vai gerar correntes que vão ser incompatíveis com o correto funcionamento do amplificador como um todo. Então, quando se conecta uma carga no amplificador, a gente já viu nas videoaulas passadas que a resistência dessa carga entra em paralelo com a resistência para o sinal CA do coletor. Então, a partir disso, a gente vai ter uma resistência equivalente, que é a combinação da resistência que já havia no coletor em paralelo com a carga que foi conectada no estágio final do meu amplificador. E aí, se essa resistência da carga ela for muito pequena, o ganho de tensão ele vai terminar caindo. E aí a gente se pergunta, mas o que provoca então a redução do ganho se a resistência da carga para o sinal CA, a impedância da carga, ela for muito baixa? Bom, o que acontece é que a combinação da alta tensão do sinal resultante do amplificador combinado com uma baixa impedância da carga, e que vai gerar uma baixa impedância na saída do amplificador, isso vai solicitar uma corrente mais alta do que aquele amplificador é capaz de fornecer. Nesse caso, o que termina ocorrendo é que aquela corrente ela não vai ser entregue, porque não tem de onde sair, não existe potência sendo entregue ao amplificador suficiente para que aquela corrente solicitada ela seja entregue. E aí o resultado disso é que a tensão forçadamente vai cair para que a relação entre a amplitude do sinal de saída e a impedância da saída seja compatível com a corrente que o amplificador ele pode entregar. Então, a sobrecarga é consequência direta de uma resistência de carga muito menor que a resistência do coletor, o que vai fazer com que a impedância de saída seja muito baixa e isso resulte em solicitações de corrente que não são atendíveis, vamos dizer assim, pelo amplificador. É nessa situação em que a gente tem uma sobrecarga e é essa situação que a gente quer evitar. E aí, nesses casos, uma solução é usar essa estratégia chamada de seguidor de emissor, também denominado amplificador CC, onde o CC aí significa coletor comum, não confundir que nesse contexto esse CC não significa corrente contínua. Aqui a gente está falando do amplificador coletor comum, que foi um dos possíveis arranjos, um dos possíveis amplificadores que a gente pode ter com um transistor de junção bipolar. Então, esse
amplificador CC é acoplado entre o amplificador EC, emissor comum, e a pequena resistência da carga. Então ele vai ser colocado no meio do caminho e ele por si só não vai provocar nenhum ganho de tensão, certo? É necessário que se diga isso. Agora, o que o seguidor de emissor vai fazer é apresentar para a saída do último estágio emissor comum, né, uma impedância de entrada muito alta. E agora sim, né, essa impedância alta do seguidor de emissor, quando entra em paralelo com a resistência CA do coletor do último estágio, ela não vai provocar aquela sobrecarga, né, no meu amplificador que a gente está tentando evitar. Né? Então, é essa a estratégia que a gente vai utilizar para fugir da situação de sobrecarga. Então, do mesmo jeito que a gente fez com o amplificador EC, né, que a gente apresentou um modelo para o sinal CA, né, e fez toda a análise passo a passo de como ele deve ser projetado, como a gente calcula os valores mais importantes, a gente vai fazer a mesma coisa aqui no nosso amplificador CC. Então, como é que é um seguidor de emissor em um circuito? Bom, ele vai ter essa aparência aqui, certo? Ou seja, a gente vai ter um transistor com um resistor no emissor e a gente vai conectar uma carga em paralelo a essa resistência do emissor. E aqui deixa eu até tirar minha imagem, tá cobrindo aqui de novo o valor da resistência, mas está aqui, né, a resistência. E aí, então, isso aqui vai ser a saída desse amplificador. Né? Ele vai estar, então, extraindo, né, esse sinal do emissor para alimentar a carga, que aqui, nesse exemplo, é uma carga de 10 kΩ. Então, como a gente já adiantou, né, o coletor ele está no terra para CA, a tensão CA produz uma corrente CA no emissor que está em paralelo com a resistência da carga, o que resulta em uma resistência equivalente de 3 kΩ. Ou seja, voltando aqui para o circuito, né, a tensão na base vai provocar, né, o aparecimento dessa tensão, ela vai aparecer aqui no emissor, já que esse emissor não é um terra para CA, tem uma resistência, então a tensão da base ela vai aparecer aqui, certo? A tensão CA, e essa tensão ela vai estar em paralelo, né, entre esse resistor do emissor e esse resistor da carga. Nesse caso, a gente calcula a resistência equivalente desse paralelo aqui, e aí a gente vai descobrir que essa resistência equivalente é 3 kΩ, que é o que a gente está dizendo aqui, certo? Quando a corrente CA passa pelo resistor de 3 kΩ, aparece uma tensão no emissor. Né? Então, aquela tensão que a gente falou, né, que aparecia no emissor, ela vai levar em consideração essa resistência equivalente aqui. Devido ao capacitor de saída, a tensão CA no emissor é acoplada ao resistor de carga, que é aproximadamente igual à tensão na base, certo? Como o emissor não está no terra CA, a tensão CA na base é igual à tensão CA no diodo emissor, mais a tensão CA no emissor. Ou seja, a tensão de entrada ela é a tensão do diodo base emissor mais a tensão de saída. Né? Essa tensão que entra na base, ela vai ter que bater com a soma da minha tensão do diodo base emissor e o que sobra, né, é a tensão que está indo para a saída. Ou seja, nessa história, a tensão da base ela vai aparecer quase que em sua totalidade aqui no emissor, e essa é a tensão que está sendo entregue para a carga. Né? Por isso que a tensão na carga ela está seguindo a tensão do emissor, certo? E daí vem o nome seguidor de emissor. A tensão total no emissor é uma sobreposição de uma tensão CC
por uma CA. Então percebam que nessa situação aqui a gente tem a corrente CC e CA se sobrepondo aqui nesse resistor, certo? A gente não está desviando a tensão CA como a gente fez, por exemplo, no amplificador emissor comum. Agora, um capacitor de acoplamento na carga vai bloquear essa tensão CC, impedindo que a tensão CC ele passe aqui para a carga, né? Nesse caso, só a tensão CA pura é que vai aparecer aqui no meu resistor da carga, certo? Então tá, essa é a ideia, essa é a organização geral. Agora vamos ver como a gente analisa, né, o modelo CA para esse amplificador CC. Então, na nossa análise, né, todos os capacitores estão em curto para CA, então a gente tira os capacitores da jogada, né, e considera que eles são um curto, um fio. R1 e R2, né, as resistências aqui do meu divisor de tensão, elas estão em paralelo, um valor de resistência igual aqui, então o equivalente vai ser a metade da resistência delas, né, que no caso aqui, nesse exemplo, é 5 kΩ. E a resistência do emissor e a resistência da carga também estão em paralelo para o sinal CA. Logo, a gente calcula esse paralelo aqui e a gente vai ter, né, uma resistência equivalente de 3 kΩ. E aqui a gente também observa que a tensão, né, CC no emissor, ela é uma tensão de 4,3 volts, porque está chegando, né, metade dessa tensão aqui, né, na base, né, no meu modelo CC, e aí descontado, né, a queda de tensão do diodo base emissor, então a gente vai ter 4,3 volts de tensão, né, do meu sinal CC aqui. Muito bem. Aí o modelo CA, então, trocando em miúdos, vai ter essa aparência que a gente está mostrando aqui, certo? A resistência interna do meu gerador de sinal CA, o paralelo dos resistores do divisor de tensão e a resistência externa que está aparecendo aqui no meu emissor. E aí a gente vai calcular aquela história de impedância de entrada da base, impedância de entrada e impedância de saída. Como visto, né, a base ela se comporta como uma resistência equivalente, né, que a gente está chamando de impedância de entrada da base. Por quê? Né, o meu sinal ele vai ter uma tensão de entrada, né, na base, que vai provocar, né, uma corrente na base, e essa relação entre corrente, né, e tensão ela vai ser enxergada aqui como uma impedância, né? Como, ok, então a base ela vai estar se comportando como uma fonte de resistência para o sinal CA, né? E isso pode ser calculado por essa relação de tensão CA na base dividido pela corrente CA na base, isso a gente está chamando de impedância de entrada na base. E com isso a gente pode começar a aplicar aqueles modelos, né, que a gente estudou para o sinal, a componente CA nesse circuito do amplificador. Onde nesse modelo surge o conceito de uma resistência interna, né, do transistor para o emissor, que a gente está chamando de RE' e que a gente vai calcular isso aqui ainda, né? Quando a gente calcular, a gente vai ver que ela é uma resistência de 25 ohm, e que vai se juntar a essa resistência externa do emissor de 3 kΩ em série. E com isso, a gente pode calcular a corrente CA no emissor, né? Ou seja, a corrente no emissor vai ser a tensão na base dividida pela resistência do emissor externa, mais essa resistência interna do emissor. Por que a tensão na base? Bom, porque a tensão da base ela está aparecendo toda no emissor, né? Por isso que a gente pode considerar a tensão na base aqui. Logo, né, a gente pode calcular essa tensão na base como sendo a corrente do emissor, a corrente CA, multiplicada pela soma das resistências que eu tenho no meu emissor, a resistência interna e a resistência externa. Isso aqui é um rearranjo que eu estou fazendo dessas constatações que eu tenho dito até agora, certo? Quando a corrente CA flui através da resistência CA do emissor, ela produz uma tensão CA no emissor. Então, isso aqui é uma coisa que para a gente a essa altura já deve ser óbvio. A tensão que a gente vai ver aparecendo no emissor
né, ela vai ser a corrente do emissor interagindo estritamente com a resistência externa para o sinal CA do emissor. Tá? Então, vamos estabelecer primeiro uma diferença aqui. Essa corrente, a gente considerou a tensão da base atuando, né, sobre a resistência externa mais a resistência interna, tá? Lá do transistor, né, no caminho para o emissor. Agora, isso aqui permite que eu calcule a corrente no emissor. Agora, se eu quiser saber estritamente qual é a tensão que aparece mesmo no emissor, ela tende a ser bem próxima da tensão na base. Mas o cálculo exato vai ser a corrente do emissor, como a gente calculou aqui, porém interagindo apenas com o resistor, né, com a resistência, CA do emissor. Tá certo? É isso que vai nos dar, então, essa tensão do emissor. E aí a gente pode colocar, né, o ganho no nosso cálculo, né? Vamos supor, por exemplo, que o ganho de corrente CA aqui, o beta, seja 100, certo? Então a gente pode embutir isso, né, no segundo modelo para os transistores, né? Aqui vamos usar o modelo 2 ou o modelo π, como o autor do livro menciona. E aí eu vou ter o conceito, né, da impedância de entrada da base aparecendo de forma mais explícita aqui no meu modelo, já levando em consideração a ação desse ganho. Como é que a gente chega nisso? Vamos lá. A gente já viu que a impedância de entrada na base é essa relação entre a tensão da base e a corrente da base. Ela pode ser reescrita, né, como a tensão da base é a corrente no emissor multiplicada pela soma da resistência externa no emissor mais a resistência interna do emissor, certo? Isso aqui é VB. A gente viu isso alguns slides atrás. E isso dividido pela corrente na base, certo? Reescrevemos assim. E nisso a gente percebe que a relação entre essa corrente do emissor e a relação entre a corrente da base, aqui é o nosso beta, certo? Porque a corrente no emissor, ela é o resultado do meu processo de amplificação. É aqui onde vai aparecer já o ganho, tá certo? Isso continua indo para o coletor? Continua, mas a gente está focando agora no emissor, porque agora a gente colocou um resistor no emissor, a carga está em paralelo com o emissor, então por isso que eu estou chamando de beta e é sobre IB, mas como a gente já viu que a corrente CA do emissor é aproximadamente igual à corrente CA do coletor, então isso continua sendo beta, certo? Logo, a impedância de entrada na base vai ser beta multiplicado por RE mais RE', né? Que é a fórmula principal que a gente vai usar para calcular a impedância de entrada de um seguidor de emissor. A impedância de entrada da base. Tá? Aí tem a impedância de entrada do estágio. Como é que a gente calcula isso? Bom, da mesma forma que a gente usou para calcular quando a gente estava no amplificador emissor comum, né? Vai ser o paralelo entre as resistências que foram usadas no meu divisor de tensão e a impedância de entrada na base, sendo que agora a fórmula mudou, né? Antes era somente beta RE', agora é beta RE mais RE', certo? Isso aí é o que mudou. Então vamos para um exemplo, né, para ver se essas coisas estão realmente entrando na cabeça da gente. Determine a impedância da base e a impedância de entrada do estágio para um ganho de 200 desse circuito aqui. Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui para calcular a impedância de entrada na base? O que é que a gente precisa para calcular a impedância de entrada no estágio? A impedância de entrada na base é a resistência externa para o sinal CA do emissor. Isso é fácil de calcular, é somente o paralelo dessas duas resistências aqui, somada com a resistência interna RE'. Tá? E isso, para calcular isso, a gente vai usar a mesma fórmula que a gente utilizou em videoaulas passadas, que vai ser 25 milivolts dividido pela corrente
CC no coletor. E depois a gente vai somar essas duas resistências, RE e RE', e multiplicar pelo beta, né? O ganho de corrente CA, e aí a gente vai encontrar a impedância de entrada da base. Então é isso que a gente vai fazer aqui, né? Vamos primeiro calcular qual é a corrente CC que está aparecendo no emissor. Bom, considerando que os resistores que foram utilizados aqui no meu divisor de tensão 10 kΩ, são iguais, né? Então eu vou dividir essa tensão aqui da minha fonte, né, pela metade, então vai chegar a 5 volts aqui na minha base. Aí eu vou descontar a queda de tensão do diodo base emissor, e aí eu vou ter 4,3 volts, né, da componente de corrente contínua aparecendo aqui no meu emissor. E aí esses 4,3 volts vai interagir, né, com essa resistência de 4,3 kΩ, o que vai resultar em uma corrente CC no emissor de 1 mA. E aí, então, eu vou pegar os 25 mV e dividir por 1 mA para descobrir que essa resistência interna, RE', é 25 Ω. Tá? Com isso, a resistência externa do emissor é aquela que a gente já tinha calculado antes, né? O paralelo entre 4,3 kΩ e 10 kΩ vai me dar 3 kΩ, que é esse paralelo que está aqui no emissor. Tá? E a impedância de entrada da base vai ser a multiplicação do beta com a soma de RE mais RE'. Ou seja, 200 multiplicado por 3 kΩ mais 25 Ω, e o total, né, disso aqui vai ser 605 kΩ. Então daí a gente vê que realmente a impedância de entrada da base do seguidor de emissor é realmente bem alta, né? Certamente mais alta do que aqueles 3, 8 Ω que a gente estava considerando no início da nossa aula, que seria a impedância associada a uma carga, né? Sendo conectada lá nos últimos estágios do meu amplificador. Então a impedância de entrada aparece em paralelo com esses resistores da polarização. Então se eu quero calcular a impedância de entrada do estágio, então eu vou considerar o paralelo entre esses dois resistores da polarização e a impedância de entrada da base. Então vai ser o paralelo dessas resistências aqui, que se a gente calcular ao pé da letra, vai dar aqui 4,96 kΩ. Aqui vem uma observação. Como a impedância de entrada da base é muito maior do que a resistência paralelo, né, R1 e R2, e isso aqui é uma coisa que vai acontecer com muita frequência, né? Nesses casos, a gente pode aproximar a impedância de entrada como sendo apenas o paralelo entre R1 e R2, porque aqui o paralelo entre R1 e R2 aqui é 5 kΩ. Tá? Quando a gente calculou tudo aqui, deu 4,96. Então, essa impedância de entrada da base muito alta, ela vai interferir muito pouco, né? Menos de 5%, e isso a gente tem que garantir. Ela tem que ser pelo menos 20 vezes maiores do que essas resistências aqui do meu divisor de tensão. Mas quando isso acontece, eu posso aproximar, né, sem muito medo de erros consideráveis, fazendo somente um paralelo dessas duas resistências aqui do meu divisor de tensão. Beleza, então agora vamos falar de ganho de tensão, né? A tensão CA na base, como visto em videoaulas anteriores, pode ser obtida utilizando essa fórmula aqui. A tensão CA na base é igual à impedância de entrada do estágio dividido pela resistência interna do gerador mais a impedância de entrada do estágio, tudo isso multiplicado pela tensão nominal do gerador. Tá? E aí, considerando como impedância de entrada do estágio agora 5 kΩ, direto, né, fazendo aquela aproximação que a gente acabou de descrever, então a tensão CA na base é de 0,89 volt nesse exemplo aqui. No emissor, o que vai acontecer é o seguinte: a corrente CA na base é igual a tensão CA na base dividida pela impedância da base. Isso faz sentido, né? A corrente vai ser, né, a relação entre a tensão e a impedância, isso para a componente CA. Então, aplicando isso aqui, a gente vai ver que a corrente é de 1,47 microampere na base. Considerando um ganho de 200, a corrente no emissor vai ser 200 multiplicado por 1,47 microampere, que vai me dar 0,294 miliampere.
certo? E aí, quando essa corrente flui pelo resistor CA externo do emissor, ela vai produzir essa tensão CA aqui, ó, 0,294 mA multiplicado por 3 kΩ, que aí é aquele paralelo entre o resistor do emissor, né, que foi usado para polarização, e a carga. Isso vai me dar uma tensão de 0,882 volt. Isso poderia ser calculado de outra forma também. Eu poderia usar, né, essa fórmula que eu usei antes para calcular a corrente CA no emissor, que é a tensão na base dividida pela soma das resistências externa e interna do emissor, que vai me dar 0,89 dividido por 3 kΩ,025, o que produz uma corrente no emissor de 0,294 mA. E de novo, né, eu vou pegar essa corrente, multiplicar pela resistência equivalente no emissor e descobrir a mesma tensão CA no emissor de 0,882 volt. E aí como é que fica o ganho? Bom, a tensão na saída é 0,882, a tensão na entrada é 0,89, então o ganho é 0,99. Né? Ou seja, o resultado é que a tensão da emissão ela vai ser um pouquinho menor do que a tensão na base. Né? Então, quando a gente está falando de amplificação coletor comum, a gente definitivamente não está interessado em ganho de tensão, né? Dado que, na verdade, a tensão vai ser até um pouquinho menor. Agora a gente vai ter um ganho de corrente considerável, né? Uma corrente pequena na base, né? Drenando ali a corrente do meu amplificador, emissor comum, do último estágio lá do meu amplificador. Essa vai ser pequena e é isso que eu quero para não sobrecarregar o amplificador. Agora, a ação desse amplificador coletor comum é, então, amplificar a corrente, né? Dar o ganho de corrente. E aí o resultado é que eu tenho ganho de potência no amplificador coletor comum no fim das contas, né? E tudo isso acontece sem que haja sobrecarga do meu amplificador. Como é que eu projeto em geral esse ganho de tensão? Bom, uma forma simples de eu fazer isso é, né, usar essas duas fórmulas que a gente já estudou nessa videoaula, nessa relação aqui. Se a gente colocar a tensão de saída e tensão dividido pela tensão de entrada, né, considerando essas fórmulas aqui, então a gente vai ter que o ganho vai ser RE dividido por RE mais RL, certo? Então, como RE' é normalmente muito menor do que RE, o ganho de tensão é sempre muito próximo de 1. Tá? Então, a gente vai observar geralmente 0,99, 0,98, justamente pelo fato de que o que impede que esse ganho aqui seja 1 cravado é esse RE'. Mas essa é uma resistência que é tipicamente bem pequena com relação a essa resistência externa aqui do emissor, né? Por esse motivo que a gente vai, em geral, estar bem próximo ali do ganho de 1, né, de tensão no meu amplificador CC, no meu seguidor de emissor. Então, desnecessário dizer que a gente vai sempre tentar fazer com que essa resistência externa aqui do meu emissor seja consideravelmente maior do que RE', senão eu termino destruindo esse propósito aqui, né, do ganho de tensão ser tão próximo a 1 quanto possível. Vamos lá ver se a gente está entendendo direito até aqui. Qual é o ganho de tensão do seguidor de emissor dessa imagem? E se o ganho for de 150, qual a tensão na carga? Esse ganho aqui que eu estou falando é o ganho de corrente, CA, certo? Então vamos por partes. A tensão CC na base é a metade da alimentação, porque a gente está usando resistores de resistência igual aqui no meu divisor de tensão, então o que vai chegar aqui na base CC
é a metade, né? 15 volts aqui, a metade é 7,5 volts. Então, desses 7,5 volts, né, eu vou descontar 0,7, vou obter 6,8 volts CC no emissor, dividido. Vamos voltar aqui, olha a resistência que o sinal CC enxerga. Só 2,2 kΩ. CC enxerga essa resistência da carga? Não, porque existe um capacitor de acoplamento no meio do caminho bloqueando o sinal CC. Então, na componente CC, isso aqui se comporta como um ponto aberto no meu circuito. Logo, vai ser esse 6,8 volts sobre 2,2 kΩ, que vai me dar 3,09 mA, o que resulta em uma resistência interna de 25 mV dividido por 3,09 mA, que vai me dar 8,09 ohms. Tá? A resistência externa vai ser 2,2 kΩ em paralelo com 6,8 kΩ. Esse paralelo calculado aqui deu 1,66 kΩ. Isso aqui vai ser a nossa resistência externa no emissor, é esse equivalente enxergado pelo meu sinal CA. Logo, eu já posso partir direto para o ganho, tá? Sem fazer muito arrodeio. O ganho de tensão vai ser essa relação RE sobre RE mais RE', que trocado em miúdos aqui vai me dar um ganho de 0,995. Como é que fica a impedância de entrada na base? Bom, vai ser o ganho de corrente CA multiplicado por RE mais RE', as resistências no emissor interna e externa. Como esse ganho, a questão já nos disse que é 150, então vai ser 150 multiplicado por isso aqui, que vai me dar aproximadamente 250 kΩ de impedância de entrada na base. Se eu quero calcular a impedância de entrada do estágio, bom, a forma mais simples é eu fazer esse paralelo direto, né, entre os resistores do divisor de tensão, dado que esses 250 kΩ são muito maiores do que os 4,7 kΩ que estão lá no meu divisor de tensão, e eles vão exercer pouca influência, né, nessa impedância final, que aqui nesse cálculo deu 2,35 kΩ. E aí, com isso, a gente tem tudo que a gente precisa para calcular, no fim das contas, né, qual é a tensão de entrada. Vai ser 2,35 kΩ, né, que é essa impedância de entrada do estágio, dividido pela resistência interna do gerador mais a impedância de entrada do estágio, multiplicado pela tensão nominal do gerador, e tanto essa resistência interna quanto essa tensão nominal foi devidamente ilustrado aqui no meu circuito. Então eu só coloquei isso aqui na fórmula e isso me deu que a tensão na entrada é 0,797 volts. Quero saber qual é a tensão na saída? Multiplica isso pelo meu ganho de tensão, que é 0,995. Vai me dar que na saída eu tenho 0,793 volts. Ok? No seguidor de emissor, eu também tenho que ter cuidado com ceifamento, tá? E se a gente aumentar a tensão no gerador, a tensão aumentada, ela vai aparecer aqui na minha carga até que ela seja cortada, né? Devido ao fato do transistor ele estar atingindo os extremos da reta de carga CA dele, né? Então, de novo, como é que a gente encontra a saída máxima, pico a pico, sem que haja esse corte, esse ceifamento? Bom, o processo é o mesmo, tá? Que não muda basicamente nada. Então, a gente tem a tensão CC no emissor, corrente CC no emissor, tensão entre coletor e emissor CC, resistência externa para o sinal CA, corrente no coletor quiescente, tensão coletor emissor quiescente, tudo isso a gente já teve a oportunidade de calcular anteriormente para o nosso exemplo, certo? Aí a gente já pode ver os limites, tais quais a gente viu nas videoaulas anteriores. Eu tenho uma excursão à direita que é dada por VCQ, eu tenho uma excursão à esquerda na reta de carga CA que é dada por ICQ-RE, né? E aqui, de novo, ICQ a gente calculou, a partir do momento que a gente calculou a corrente CC no emissor, a gente calculou a corrente CC no coletor também, né? A quiescente. Então, a gente vai multiplicar aqui uma coisa pela outra e vai descobrir que é 3 volts.
E aí a gente vai ter que considerar um dos dois para multiplicar por 2 para descobrir então qual vai ser a saída máxima não ceifada pico a pico, né? Qual dos dois a gente escolhe? O menor valor, que no caso são esses 3 volts aqui, certo? Então, a gente vai ter uma situação como essa aqui, né, em que o que está realmente limitando, né, a minha tensão pico a pico na saída é o caminho que vai me levar ao ponto de corte, né? E por isso que eu vou calcular essa excursão máxima final de 2 multiplicado por ICQ-RE, que vai me dar 6 volts. Pronto, então no máximo, nesse seguidor de emissor, eu vou ter 6 volts pico a pico na saída, né? Como visto anteriormente, a gente pode aumentar a excursão do sinal se a gente aumenta a corrente CC no coletor em busca de uma melhor centralização desse ponto Q na reta de carga CA, né? E aí a forma mais fácil é mover o ponto Q para o centro dessa reta. E aí a gente vai fazer isso, então, dessa vez aumentando a tensão na base, né? Então, eu vou usar um valor maior para R2 agora. Vamos lá, considerar o meu circuito original. Ao invés de usar 10 kΩ aqui, eu vou usar 20 kΩ para aumentar essa tensão na base, para eu tentar reposicionar com isso esse ponto Q, né? Então, com isso, né, eu vou ter que a tensão CC na base, tá, vai ser de 6,67 volts, o que vai me dar uma tensão CC no emissor de 5,97 volts e uma corrente CC no emissor de 5,97 volts dividido pelo meu resistor, a resistência do resistor que está lá no emissor, que é 1,39 mA. Recalculando então as excursões à esquerda e à direita, a gente vai ter uma situação bem melhor agora, né? VCQ agora é 4,03 volts, ICQ-RE é 4,17 volts, e aí a gente vai pegar o menor dos dois valores, dessa vez vai ser VCQ, vai multiplicar por 2 e aí a gente partiu, né, de 6 para 8,06 volts pico a pico, sem ceifamento do meu sinal de saída. Quando eu estou utilizando, né, a conexão em cascata de amplificador EC e CC, uma coisa que eu posso fazer, uma forma de se fazer isso é essa que eu estou apresentando aqui, tá certo? Onde? O que está acontecendo aqui? Olha o amplificador CC aqui, ó. Não é esse. Esse aqui é o primeiro estágio. Nota uma coisa bem característica aqui, que eu tenho um resistor aqui no meu coletor, o coletor não é um terra para CA, o meu emissor aqui é um terra para CA, tá? E o que acontece aqui é diferente do que acontece nesse próximo estágio, e esse estágio aqui é que é o meu seguidor de emissor, e aqui eu estou conectando uma carga direto nesse emissor aqui, nesse exemplo, tá? Com isso, a estratégia que a gente está usando aqui é que a base do segundo transistor está conectada diretamente no coletor do primeiro transistor. Isso a gente viu aqui. Aqui eu não tenho mais um capacitor de acoplamento, não, certo? Aqui eu estou deixando o sinal CC passar, por aqui também o sinal CC no coletor, para polarizar, tá? Para vencer a barreira de potencial, definir uma corrente CC no emissor aqui, para preparar esse transistor para ele fazer o trabalho dele, né? Então a tensão CC do primeiro transistor é utilizada para polarizar o segundo. Se o ganho de corrente do segundo transistor for de 100, a resistência CC da base do segundo transistor, né, vai ser esse 100 multiplicado por 270 ohm, que vai ser a impedância de entrada do estágio, né? Um cálculo até simplificado aqui, que aqui eu estou desprezando aquela resistência interna, né, que aparece lá também. Aqui no caso eu estou considerando que a impedância de entrada é 27 kΩ. Como 27 kΩ é grande se comparado com o 3,6 kΩ que eu usei aqui, né, na minha resistência do coletor, então essa tensão no coletor do primeiro estágio
ela é até afetada pelo fato de que eu conectei, né, algo que é esse seguidor de emissor, cuja impedância de entrada é 27 kΩ, mas ela vai ser pouco afetada. Isso aqui não vai alterar de forma significativa a tensão no coletor no primeiro estágio. Por fim, eu queria apresentar para vocês o conceito de transistor Darlington, que é um transistor que muitas vezes está até no mesmo encapsulamento, e o que ocorre é que ele, de fato, são dois transistores. Ele pode estar no mesmo encapsulamento, mas são dois transistores. E o meu emissor do primeiro transistor é ligado direto na base do segundo transistor. Então, quando eu estou usando um transistor Darlington, eu estou mirando em um ganho de corrente muito alto, porque esses ganhos serão multiplicados e isso também vai me gerar uma impedância de entrada muito alta, dado que essa impedância de entrada é uma função desse ganho de corrente aqui. Tá? Então, quando eu for calcular uma impedância de entrada na base, vai ser esse mesmo beta multiplicado pela resistência no emissor, sendo que agora a gente está falando de betas que vão variar de 1000 a 20.000 no Darlington. Então, esse vai ser, em geral, uma impedância de entrada grande. Certo? O símbolo do transistor Darlington é esse aqui, certo? Ou esse aqui no caso do PNP, esse primeiro é NPN. E a gente precisa lembrar também que se a gente tem dois transistores, a gente vai ter duas quedas de tensão. Então aqui vai acontecer algo semelhante ao que aconteceu quando a gente estava estudando lá diodos, ponte de diodos, e que a gente teve que levar em consideração duas quedas de tensão quando a gente analisa o componente CC, tensão na base do Darlington em relação à tensão CC que aparece no emissor do Darlington. Então, está aqui o Darlington sendo utilizado em um exemplo. Se essa resistência no emissor for de 100 ohm, o beta do primeiro transistor for 100 e o beta do segundo for 75, qual vai ser a impedância de entrada dessa base? Então vamos lá. A impedância de entrada é beta RE. O beta, nesse caso aqui, vai ser o efeito multiplicativo dos ganhos dos dois transistores, ou seja, vai ser beta 1 vezes beta 2 vezes RE. Como a gente já conhece tudo isso, basta multiplicar tudo e a gente vai ver que a impedância de entrada da base são respeitáveis 750 kΩ, certo? Então aqui tem alguns exercícios que eu vou deixar, os slides. Isso é mais para a gente praticar, coisas que a gente estudou nessa última parte aqui, em que a gente colocou o componente CA no nosso estudo, no nosso amplificador. Essa questão aqui pede para determinar a tensão máxima na saída desse amplificador aqui CC. Então, isso aqui é uma coisa que a gente já viu, isso aqui é só mais um exercício. Tem as respostas aqui, eu vou passar rápido, não vou comentar essas respostas, porque a ideia no presencial é que esses exercícios sejam oportunidades para que vocês chequem se realmente entenderam. Essa é uma coisa que vocês podem fazer em casa e aí voltar no vídeo depois, pausar nesses slides que eu estou mostrando rapidamente, para ver se tudo foi entendido conforme esperado, ok? Então, com isso, a gente termina essa nossa primeira parte de seguidor de emissor. Depois a gente vai continuar esse assunto em uma próxima videoaula que vai ser mais breve, mas desde já a gente deseja, como sempre, bons estudos e até uma próxima. Tchau, tchau.